Boa tarde, graça e paz, mulheres, vocês são bem-vindas a mais uma sexta-feira em que tiramos aí um tempinho na sexta-feira. Sei que a semana é semana corrida, puxada, né? Os dias têm se abreviado e estar aqui na sexta-feira é uma bênção para ouvir mais de Deus, para se aprofundar um pouco mais na sua palavra. Quero cumprimentar todas que estão chegando, sejam bem-vindas, uma boa noite, né? Interessante que o Senhor, Ele vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva, para saber o que eles tinham feito ao longo do dia. E esse momento das 18 horas é uma bênção. Sei que é muito corrido para algumas, por isso que a live fica salva, né? Para quem quiser assistir no Instagram, no YouTube. Mas vamos iniciar agora mais uma série. Essa série de abril, será sobre orfandade e paternidade. Nós vamos mergulhar um pouquinho ao longo desses 3 encontros que nós vamos ter na paternidade de Deus. Vamos entender onde tudo isso começou, quais os sintomas, como fazer para se curar dessa ferida da orfandade, de uma paternidade muitas vezes não bem resolvida, não bem estabelecida na nossa vida. Amém? Então vamos começar falando sobre esse tema hoje. Será que eu luto contra a orfandade? Né? Será que eu tenho algum problema com a minha paternidade? Nós sabemos que existe um dado, irmãs, que é muito assim, é muito forte. É muito forte. Então, antes de eu começar, eu quero sentir agora de compartilhar uma coisa com vocês. Há um ano, aproximadamente, o Senhor já tinha me instigado, sabe? Me chamado a buscar mais profundidade na palavra. E eu ingressei numa escola de mulheres da pastora Flávia Arraes. E eu tenho aprendido muito. Estou fazendo propaganda, mas eu creio que o que nos edifica, a gente tem que passar para frente. E assim, a gente andou muito tempo, a gente falou há um tempo nessa última live, falamos sobre mulheres que levantam mulheres que não competem, que não têm medo de perder o seu lugar, o seu valor. Então assim, eu venho aqui nessa tarde te incentivar a andar com mulheres que te aprofundam mais na palavra. Assim, andar talvez num ambiente de uma mentoria, num ambiente de um aconselhamento, num ambiente de uma escola, igual eu optei. E assim, desculpem, estou ali com um resfriado, mas é passageiro em nome de Jesus. Então assim, eu quero incentivar vocês a buscar, porque eu vi que eu gostava já de estudar a Bíblia, a palavra, mas depois que eu ingressei nessa escola, eu vi o meu crescimento assim, 80%, em crescimento em profundidade, em entendimento da palavra, em discernimento. Então eu quero convidar vocês que estão me ouvindo agora, vão ouvir aí mais para frente, que vocês procurem ajuda, né, para se aprofundar na palavra.
porque esse é o tempo. O tempo é agora de conhecermos a palavra do Senhor, amém? E assim, já falei para vocês, né? Eu sou a mulher do caderninho, eu gosto, então assim, todas as aulas que eu vou aprendendo, que eu vou estudando, eu vou anotando, trazendo as minhas reflexões. Mandei até fazer um caderninho especial para mim, ó, Escola de Mulheres. E assim, Deus tem me dado graça e entendimento e profundidade na palavra, e por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. A gente pode pensar assim, mas são 2, 3, 4, eu não estou preocupada assim com números. E eu todo dia antes de iniciar essa live eu falo, Pai, que entre as mulheres que precisam, que essa live ela alcance o coração de quem precisa, não me importo com números, porque quem dá o crescimento e quem leva é o Senhor. Eu estou aqui em obediência e Ele sabe disso. Então, assim, vamos lá, né? Sem mais delongas, eu queria deixar esse incentivo para você, mais uma vez, se aprofundar na palavra. Amém? E hoje nós vamos falar sobre orfandade, né? Existe um dado específico que foi feito pela ONU, né, e pela Unicef aqui no Brasil, que fala que 30% das crianças no Brasil que são registradas não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E a gente pensa que isso é uma coisa à toa, a gente acha que é apenas um papel, um documento, a gente acha que isso não tem nada a ver, isso, o pai é quem cuida, quem cria, sim. Mas isso cria na pessoa, né, no ser humano, uma lacuna existencial, né? Quem sou eu? E a orfandade e a paternidade, elas andam juntas. E ela, vou aumentar um pouquinho aqui a luz, que parece que tá meio escuro. E a orfandade, após a pandemia, né? Se a gente pensar na orfandade, na paternidade, depois da pandemia, cerca de 1 milhão de crianças menores de idade perderam seus pais ou seus cuidadores diretos no mundo, né? Então, não mais do que antes é tão necessário falarmos sobre paternidade e orfandade, né? E tem também uma epidemia diferente que a gente vê muito acontecer hoje, muito característica desse mundo pós-moderno, dessa inversão de valores que o mundo traz, dessa desconstrução da família, né? De uma aversão de uma ideologia que traz uma aversão ao sistema familiar, do patriarcado, da matriarca, daquela família estrutural. Então há uma epidemia, podemos assim dizer, de orfandade funcional. O que é orfandade funcional? É órfãos de pais vivos. O que eu acho que é mais sério do que a criança que ela perde, o adolescente, o jovem, que perde a conexão com o seu pai biológico, o que o pai biológico realmente morreu, isso é mais forte, essa orfandade disfuncional, funcional, quer dizer, ela é mais danosa ao ser humano do que realmente a orfandade quando há a questão de óbito dos pais, né? Então, assim, é muito complicado, né? Crianças, adolescentes que teve pai e mãe vivos, mas que eles falharam na missão e na função de dar destinos aos filhos, né? Isso causa sequelas nas pessoas, né? Pessoas sem destinos,
sem propósito, dificuldades neurológicas, dificuldades de aprendizagem. Eu, como professora, olha, 15 anos de educação que eu tenho, sala de aula, eu posso garantir para vocês, 90% das crianças que passam por essa questão dessa orfandade funcional, que tem pai e mãe, mas que são negligentes, que experimentam o abandono, ou muitas vezes num divórcio, onde o pai simplesmente, principalmente, gente, a figura paterna do homem, nós vamos falar mais um pouquinho aqui, essas crianças que passam por essas dificuldades, que passam por essa situação de divórcio, ou que os pais não se casaram, ou que estão ali inseridos num ambiente que o pai deles, o pai homem, figura, não está ali, é muito complicado. Lógico que abrindo ressalvas para existem casos e casos. Existem casos que realmente é melhor o pai estar fora do que estar dentro, porque é uma pessoa tão conturbada, tão sem condições de dar o que aquela criança precisa, que ao invés de ofertar, ele retira coisas daquela criança que não era para ser retirado naquele momento. Né? Não vou entrar nesses assuntos agora, que é muito, muito mais profundo. Mas eu posso garantir para vocês que essas crianças que passam por situações de abandono da figura do pai, da mãe também, eles apresentam dificuldades neurológicas, distúrbios, dificuldades cognitivas, de aprendizagem, distúrbios comportamentais, sociais, baixa estima, complexo de inferioridade, insegurança, medo. Então são diversas coisas diversos fatores que atingem uma criança, um jovem, um adolescente, que ele passa, principalmente na fase da infância, da primeira infância, por essa separação dos pais, né? Existem pouquíssimos casos que eu conheço que os pais se separaram de forma legal, que se separaram. Tá travando? Voltou? Assim. Que os pais se separaram de forma tranquila e que o pai continua exercendo na mesma proporção e na mesma intensidade a paternidade que exercia antes. Então, assim, essa separação, essa separação brusca, isso causa muitos traumas, transtornos, igual eu falei, na vida de uma criança. Não são todos, tá? Não pode generalizar que é todo mundo. Não, tem criança que passa por isso. E, assim, perceptivelmente não apresenta nada, mas, assim, a gente sabe que marcas ficam, né, no seu psicológico, no seu psique. Então, assim, o órfão, o que é o órfão, Letícia? Órfão é alguém sem pai, né? A palavra órfão, do grego, ela fala sobre destituição. É alguém que foi destituído, alguém que foi retirado, separado do convívio de um pai. Né? É alguém que é privado dessa paternidade. Em uma situação legal, sem qualquer parente remidor, né, que possa... Porque as crianças, assim, na maioria das vezes eles fazem um processo que a psicologia chama de transferência, né? Transfere aquele lugar, aquela carência ali para uma figura masculina mais próxima, mas a gente sabe que isso não acontece de forma assim 100% efetiva e não são todos que vão conseguir. Muitos vão ficar com aquela lacuna da paternidade, do abandono, dessa separação, dessa destituição arraigada, por mais que a mãe consiga outro parceiro, outro companheiro que venha suprir esse papel da paternidade na vida dessa criança. Muitos, mesmo assim, com essa figura masculina dentro de casa, não conseguem fazer essa transferência. E muitos homens também, nessa situação,
né? Que se casam com mulheres que têm filhos de outros casamentos, não conseguem estabelecer esse lugar. E cada caso é um caso, cada caso tem uma situação que a gente tem que analisar, não é uma generalização, né? Então, assim, orfandade. O que é orfandade? É a principal consequência de uma paternidade disfuncional. É a ausência de uma paternidade saudável e todas as faltas que ela causa na vida humana, na alma do ser humano, né? E qual que é o papel do pai, né? Que não tem como a gente falar sobre paternidade sem falar o papel do pai. De um pai que seria realmente, segundo qual que é o padrão de pai, de paternidade que nós, como cristãos e como a humanidade em si, deveria se espelhar na paternidade de quem? De Deus. Porque é o único pai que é perfeito, que não falha, que não erra. Por mais que a gente tenha tido pais maravilhosos, que tenham cumprido todo o papel que eu vou falar agora mesmo aqui, mesmo que eles tenham sido perfeitos, em um momento da vida eles falharam. Talvez muitas vezes por não ter aquilo que era necessário, porque não foi ofertado a ele amor, carinho, proteção, provisão, né? Propósito, destino. Então ele traz essa sequela da orfandade já. Talvez os pais sejam vivos, mas eu quero que vocês entendam que a orfandade ela é uma ferida da humanidade. É a primeira ferida da humanidade, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, assim, por mais que o pai, a figura do pai, tenha sido perfeita, ele errou em algum momento. E mesmo que ele não tenha errado, todos nós herdamos uma ferida da orfandade. E qual seria o papel do pai, de uma paternidade humana, bem resolvida, saudável e que vai dar, assim, condições necessárias para um crescimento emocional, social, cognitivo e espiritual de um ser humano. Seria proteção, os 3 P. Proteção, provisão e propósito. O pai, a figura do pai, ele tem que dar conta dessa tríade: proteção, provisão e propósito. Propósito é o quê? Destino. Por quê? Porque é a figura do pai que nos vai dar segurança, que nos vai empurrar para o nosso destino. É o pai que nos incentiva, ao menos deveria ser. Esse seria o papel dele, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a paternidade de Deus como exemplo. Então, assim, é o pai, a figura do pai, que nos empurra para a vida, que fala, olha, você consegue, não desanima. É o pai, assim, aquele exemplo clássico. O menininho tá lá no jogo de futebol, ele cai, machuca, ele corre pro pai, machucado, ele fala, eu não quero mais, e quer sentar no banco. O pai dele olha no olho dele e fala assim, você consegue. Tá doendo agora, mas vai passar. Vai lá e continua o que você estava fazendo. Você consegue. Empurra esse menino pro destino dele. E dá segurança. É o pai que estabelece a nossa identidade, quem nós somos. É o pai que dá essa segurança. A gente, ao menos quem teve, né, essa experiência de ter um pai provedor, você não acordou de manhã, 5 horas da manhã, preocupado se ia ter comida para você naquele dia. Não. Você sabe que você ia comer. Você nem preocupava. Porque chegava na hora, estava lá a comida em cima da sua mesa. Eu sei que existem exceções. Porque, igual eu falei, eles são homens, pecadores. E muitos falharam e falharam muito nessa tríade. Então, assim, a gente não preocupa quando é criança. Se você vai comer, se você vai ter a roupa. Se chegar eu lembro muito assim no início, na minha infância, que quando chegava o início do ano, janeiro,
Meu pai saía para comprar os materiais escolares, né, para mim e para meus irmãos. E aí a gente ficava naquela ansiedade. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, então eu ficava ansiosa por aqueles materiais. E eu confiava. E eu falava, pai, ó, eu quero aquela canetinha e tal, tal, tal. Mas eu confiava que eu ia ter aquilo. Eu ficava preocupada. Ah, não vai ter meus materiais. Ah, eu vou, não, sabe, não vou ter roupa e tal. Então, assim, eu sei que, falo mais uma vez, eu sei que essa não é a realidade de todas as pessoas. E eu sou grata ao Senhor porque eu tive um pai maravilhoso. Eu falo que se hoje eu sou quem eu sou, é porque eu tive um pai que mesmo nas dificuldades dele, nas falhas dele, nas fragilidades dele, mas ele conseguiu, ele cumpriu essa tríade, proteção, provisão e propósito. Eu lembro meu pai quando eu fui fazer faculdade, que eu escolhi, que eu terminei o ensino médio, e aí ele sentou comigo e falou assim, aí, o que você está pensando? Você quer fazer cursinho? Você vai tentar a universidade? Você tem que aproveitar. E meu pai sempre nos estimulou muito ao estudo, muito mesmo. Então, assim, ele fazia de tudo. Então, tanto que eu estudei os 4 anos na Universidade Federal aqui de Uberlândia, fiz pedagogia. E durante esses 4 anos, ele não me exigiu que eu trabalhasse. Por quê? Porque ele queria que eu desenvolvesse o meu melhor ali. Então, eu sei que foram tempos difíceis. Eu lembro que naquela época, ele estava passando por grandes dificuldades e ele trabalhava em outra cidade. E mesmo assim, ele me deixava tranquila com relação ao meu transporte, aos materiais, a tudo que eu precisava. Meu pai e minha mãe, assim, nisso aí, não, foram pais excelentes, excepcionais. Então, assim, a gente tem que honrar os nossos pais. E eu lembro que ele muitas vezes, né, teve muitos sacrifícios, muitas dificuldades, né, muitas renúncias. Tanto que ele está conquistando algumas coisas agora, que ele renunciou lá para a gente poder ter hoje. Então, assim, o pai ele tem que prover proteção, provisão, propósito, que é o destino, a sua identidade. E a falta disso gera o quê? Orfandade, por mais que ele esteja vivo. Talvez o seu pai, ele não foi, infelizmente, como o meu. Talvez ele não deu para você proteção. Talvez ele não deu para você provisão naquilo que você precisava. E provisão, que eu falo, não é só provisão material, financeira. É provisão emocional também. Talvez ele não conseguiu prover nessa área. Talvez ele não conseguiu te alavancar, te empurrar, te apontar o seu destino, ou te incentivar ao que você estava querendo, as suas escolhas, ou te aconselhar, ou firmar a sua identidade, quem você era. Eu lembro muitas vezes que eu tive uma juventude, assim, depois dos meus 20 anos, então aconteceu algumas coisas comigo e eu comecei a ingressar, assim, em relacionamentos muito, assim, distoante para quem eu era e para a criação que eu recebi. E todas as vezes que eu iniciava um relacionamento, ele sentava comigo na mesa. Lembro direitinho disso. Ele sentava comigo na mesa e ele falava, eu não tô entendendo porque você tá namorando com essa pessoa. Porque você é assim, você é isso, você é inteligente, você é uma menina esperta, você é uma menina estudiosa, você tem um futuro lindo pela frente, você é meiga, é carinhosa. E ele falava todas as minhas qualidades, quem eu era, mesmo que eu não conseguia enxergar isso, ele via em mim. E assim, então o pai é esse que te empurra para a sua identidade, né? E a falta disso gera a orfandade. Então, assim, gera aquela pergunta, né? Quem eu sou? Qual é o meu propósito de vida? Existe um plano? Algo a mais para mim nessa vida? Além disso que eu estou vivendo, e assim, o que eu quero te dizer deixa eu olhar a hora aqui rapidinho. Que eu quero te compartilhar com você nessa manhã. Perdoa, gente, nessa tarde. É que por mais que talvez o seu pai tenha falhado,
Por mais talvez ele não tinha dado proteção, provisão, propósito, destino para você. Por mais que talvez o seu pai foi ausente, negligente, abandono. Por mais que seu pai tenha te ferido fisicamente, emocionalmente, tenha te tocado indevidamente, tenha roubado a sua inocência, a sua pureza, ou tenha te ferido com palavras de maldição, palavras de negação, palavras trazendo deturpação para sua identidade. Talvez sentenças de maldição foram proferidas para você pela boca de quem deveria te abençoar. Por mais trágico que tenha sido a sua experiência com a paternidade humana, eu venho aqui nessa tarde, nesse início de noite, para dizer que você não é órfão. Por mais que seu pai tenha morrido logo na sua infância, se você nem tenha conhecido o seu pai, deixa eu falar uma coisa para você, mulher, você não é órfão. Você tem um pai. E você tem um projeto inicial. Lá no Salmo 139, ele fala assim que o Senhor, ele antes mesmo dos nossos ossos serem formados, ele já nos conhecia. Então, o que nós podemos dizer é que antes mesmo de você existir fisicamente, já existia um ser, um pai que pensou em você. Na Bíblia, até o Antigo Testamento, até Malaquias, né, que é o último livro do Antigo Testamento, nunca ninguém jamais tinha chamado Deus de pai. Os judeus chamavam Deus, adquiriam para Deus 77 nomes diferentes, de acordo com os atributos de Deus. Mas nunca ninguém tinha chamado Deus de pai. Quem traz essa cura dessa orfandade para nós é Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a experimentar a paternidade de Deus. E ele vem aqui e nos ensina lá na oração de Mateus 6. Ele fala, Pai nosso. O Pai não é só meu, não era só dele. Ele compartilha o Pai conosco. O Pai é nosso agora. Por quê? Com isso ele está falando assim, olha, humanos, seres humanos, vocês precisam se relacionar com Deus de uma forma diferente. Vocês precisam se relacionar com Deus como Pai. Por muito tempo, eu me relacionei com Deus como Senhor. Lógico, Ele é Senhor da nossa vida. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente entrega o controle da nossa vida, é Ele que vai nos governar. Mas ao nos relacionar com Deus, nós temos que ir além desse relacionamento de servo. Servo não senta na mesa, filho senta. Servo não participa da herança. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então eu não sei qual que foi o mais terrível a sua experiência com a paternidade humana. Existe um projeto inicial para você. Talvez essa paternidade veio destruir a sua vida, veio destruir o seu emocional, te trouxe traumas, te trouxe bloqueios, distúrbios, várias coisas. Mas eu venho aqui te dizer que há uma cura para isso. Você não precisa ser, porque você não é isso. A sua identidade não é de órfão, não é de uma mulher que foi ferida pela paternidade. Lá no início, quando o Senhor cria Adão e Eva lá no Éden, tá? Ele criou Adão e Eva, o homem, para quê? Para nos relacionar com Ele. Ele não cria nós, seres humanos, para sermos servos, mas para sermos filhos. Nós servimos porque nós o amamos. É diferente. O relacionamento primeiro não é ser servo, é você ser filho. E por ser filha, você o ama, é que você serve. Eu amo servir os meus pais. Quando eles me pedem um favor, alguma coisa, me liga, vem cá,
aquelas coisas, né? Resolver problema de aplicativo de banco, de celular, ou se não, alguma coisa assim que eles não conseguem, eles me pedem para me ajudar eles. Nossa, eu vou na maior boa vontade. Porque eu amo servir, não que eu sou serva deles. Eu sirvo porque eu amo. Quando a gente entende essa troca, quando a gente entende o lugar certo das coisas, a gente começa a servir com mais leveza. Mas então, Deus nos criou primeiramente para quê? Para a gente se relacionar com Ele. Antes de servir, somos filhas, né? Mas por que então que a gente carrega essa ferida da orfandade? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui a luz. Isso. Por que então nós carregamos, Letícia, essa ferida da orfandade, né? Por que a gente muitas vezes tem dificuldade em ver Deus como Pai? E se a gente teve pais desajustados, esse relacionamento entre você e Deus como pai e filha vai ser mais difícil ainda, porque você foi ferida nessa questão da paternidade. Vai ser difícil você relacionar com Deus como pai. Mas mesmo que você tenha tido uma paternidade abençoada, igual foi a minha, mesmo assim, nós carregamos desde o Éden essa ferida da orfandade. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus foi maculado, ele foi distorcido, foi manchado, né? É como se a gente visse Deus por um espelho embaçado. E confiar num ser que você não consegue enxergar com clareza, que você não consegue confiar, é complicado, né? Então, nós sabemos que lá no Éden, lá no Jardim do Éden, nós tinha duas árvores que Deus criou. Nós vamos entender agora por que nós herdamos essa ferida da orfandade em todos os casos. Lá no Jardim do Éden, o Senhor fez o jardim, fez todas as árvores, e Ele criou duas árvores lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele deu uma ordem para Adão e Eva: não comam desse fruto dessa árvore. Porque a partir do momento que vocês comer dessa árvore, vocês vão morrer. Não era uma morte física, era uma morte o quê? Espiritual. Mas tinha outra árvore, né? Que era a árvore da vida. Olha lá, ó. Em Gênesis 2, capítulo 2, no versículo 9, fala assim, ó: e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha duas árvores lá. E a árvore da vida, não existia restrição sobre ela. Então aí o que aconteceu? A gente sabe do desfecho da história, que eles desobedeceram e eles comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal não ia trazer uma morte para eles. A partir do momento que eles se alimentaram daquilo, trouxe para eles a morte espiritual e a morte da sua identidade. A partir daquele momento, eles começaram a ter uma visão distorcida de quem eles eram. Tanto que lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus, depois que eles caíram, eles se esconderam. E Deus desceu para conversar com eles na viração do dia. Mas Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi? E aí daí ele já começa a colocar a culpa na mulher e tal, a mulher na serpente, enfim.
quem disse? Deus fala, quem disse que você tá? Não? Aí Deus já percebeu, naquele momento, Deus já sabia, né, que eles tinham desobedecido. E a partir daquele momento, pensa, antes eles não tinham consciência de que eles estavam nus. Eles sabiam quem eles eram em Deus. A identidade deles estava ali, ó, intacta, perfeita. E o que aconteceu? Ao comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a ter uma visão distorcida de si mesmos. Eles já se viram que nus. Eles já começaram a ver o que? Vergonha, pecado neles mesmos. Então, mas por que, Letícia, né? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem um significado, eu não sabia disso até pouco tempo, até entrar nessa escola que eu falei com vocês aqui no início da live, tá? Então, o que acontece? Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela significa esterra, que em hebraico, conhecimento do bem e do mal, significa esterra, ou seja, olho vesgo, árvore do olho vesgo, árvore da imperfeição, árvore da disfuncionalidade, árvore da visão embaçada, da visão distorcida, errada de si mesmo. Então, o que aconteceu? Eles se apropriaram, ao comer aquele fruto, eles se apropriaram daquela visão errada de si mesmo, de uma visão distorcida, de uma visão imperfeita, disfuncional de si mesmo. Então, a partir daquele momento, o relacionamento deles não conseguiam mais se enxergar como eles de fato eram. E eles começam, e isso também afeta o relacionamento deles com Deus. Agora eles já se escondem de Deus. Essa árvore do olho vesgo da imperfeição vem separar o homem desse relacionamento pai e filho. Então ele vai se esconder. Ele já quer cobrir o seu corpo. Ele já quer jogar na culpa do outro o erro dele sem assumir a sua responsabilidade. Então, por isso que eu falo que todas nós, e essa é a ferida da orfandade, porque naquele momento em que Adão e Eva provaram desse fruto, eles tomaram para si a separação com Deus. Então, nós fomos separados desse Pai. Então, nós carregamos essa orfandade de Deus. Mas aí, durante toda a história, né, da humanidade, a gente viu que depois começou os sacrifícios para expiação de pecado e tal. Desculpa. E aí, a gente viu que durante a história da humanidade, até Cristo, esse problema da orfandade não tinha sido resolvido. Esse problema dessa falta, dessa separação, né? Tem aquela passagem que eu gosto muito de Moisés, que Moisés sobe ao monte e o povo clama, a gente quer subir também. Porque só Moisés tinha esse contato com Deus, né? De uma forma mais íntima. E eles buscam isso, mas eles não dão conta. Por quê? Porque eles ainda estavam separados de Deus. Ainda havia esse movimento de se esconder, de medo. Olha aqui, ó, a primeira vez que o medo entrou no mundo. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. E agora eu quero compartilhar com vocês um testemunho meu que é incrível quando a gente começa a estudar a palavra e a gente começa a ministrar. O Senhor vai nos provar nisso. E eu ministrei essa palavra há uns 15 dias, acho que foi, 2 finais de semana atrás, na minha igreja, para uma reunião, um encontro de mulheres. E passou uma semana. E aí, depois dessa semana que eu ministrei essa palavra, durante um culto, durante o louvor,
o Senhor assim falou comigo de uma forma sobrenatural, única e pessoal. E Ele me falou: eu estou te curando do medo de mim. Eu tinha medo de Deus. E olha que eu tive um pai amoroso, um pai provedor, seguindo aquela tríade lá. E Ele falou assim: eu estou te curando hoje do medo de mim, porque eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo do que Deus ia fazer comigo. Eu tinha medo até então, 40 anos. Eu tinha medo. Por isso que na minha juventude, na minha adolescência, eu comecei a andar por uns caminhos tortos, porque eu sabia o que Deus tinha para mim e eu tinha medo disso. Eu tinha medo de Deus, do que Deus ia fazer comigo. Se Deus ia me punir, se Deus ia me entregar coisas que eu não gostava, que eu não queria, que eu ia ser obrigada a aceitar aquilo de Deus, que as coisas de Deus eram pesadas. Então, irmãs, eu fui curada ali, naquele culto. E ele falou assim: eu estou te curando hoje do medo que você tinha de mim. E aí eu me vi nessa mesma situação que Adão e Eva, me escondendo de Deus por muitas vezes na minha vida. Eu me escondi do Pai, porque eu tinha medo do que Ele ia me pedir, de onde Ele ia me levar, que caminhos que Ele tinha para mim, porque eu achava que eu cuidar da minha vida era melhor, porque por muitos anos, antes de eu ter um encontro genuíno com Deus, eu acreditava que quem cuidava de mim melhor era eu é que sabia o que era bom para mim, eu é que sabia onde eu ia, e nisso eu só me machuquei. E nisso eu só ganhei o que? Uma identidade deturpada de quem eu era. Uma identidade fragilizada, uma identidade embaçada. Eu não sabia quem eu era em Deus, porque eu tinha medo dele, porque eu carregava ainda essa ferida da orfandade. E depois desse momento, lá mesmo, eu fiz uma oração muito perigosa. E depois, durante essa semana passada, eu fiz uma oração muito perigosa. Eu falo as orações perigosas, mas eu fiz de coração, que antes eu não teria coragem de fazer essa oração. Eu falei: Pai, eu não tenho medo mais de você. Pode me levar para onde o Senhor quiser. Pode fazer comigo o que o Senhor quiser. Pode me dar ou pode tirar, pode dizer sim, pode dizer não. Eu não tenho mais medo. E eu assim, de coração, eu me vi entregue nos braços do Pai. Sabe aquela sensação da criança que ele tá lá em cima do escorregador ou do balanço, não sei, de um brinquedo, de um muro, e ele se joga para trás assim, ó, porque ele sabe que o Pai vai pegar ele, que ele não vai se ferir. Essa sensação. Isso foi muitos anos buscando entender muitas coisas na minha vida. E aí eu fui entender essa questão da orfandade há pouco tempo. Então, assim, existe cura. Por mais que seu pai tenha falhado com você, existe um pai que ele tem um projeto inicial. Quer saber qual que é o projeto inicial de Deus para você? Salmo 139. Mergulha nesse Salmo 139. O Senhor vai revelar ao seu coração qual que é o projeto inicial dele para você. Então você não é toda essa disfunção que muitas vezes a paternidade humana, a vida, traumas, situações veio colocar sobre você, imprimir em você. Não é. E é um processo de desconstrução. É de você olhar para dentro de si e ver tudo que é ruim, tudo que você não gosta, tudo que te machuca, tudo que te fere, rejeição, abandono, necessidade de aceitação, orgulho, inveja, e aí vai. Vitimismo, autocomiseração, isso não faz parte de você, irmã. Isso não tem nada a ver com o projeto inicial de Deus para sua vida. Não tem.
Deus tem um plano perfeito. Lá no Salmo 139 ele fala que ele nos fez de forma maravilhosamente estrondosa. Deus erra? Não erra. Então não aceita isso que está sobre a sua vida. Eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso, porque minha avó era assim, meu avô, meu bisavô, tataravô, a 15ª geração para trás da minha vida, todo mundo era assim. Não. Nós não somos frutos, nós somos frutos todo esse contexto familiar que a gente vai abarcando, mas a gente não tem que aceitar isso como herança perpétua. No mundo espiritual isso não existe. Não é uma herança perpétua. Você pode quebrar isso. Você tem que cancelar, você tem que anular. Letícia, eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador. Tá tudo cancelado. Amém. O sangue de Jesus, ele é suficiente para pagar os nossos pecados. Mas aquilo que foi impresso na nossa alma, através de outras pessoas, através de heranças familiares, vai ter que ser uma luta sua. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente o nosso espírito, lembra? Somos corpo, alma e espírito. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito, ele é transportado. Paulo fala sobre isso, que o nosso espírito ele é transportado do reino das trevas automaticamente para o reino da luz. Nós saímos da morte espiritual para a vida. O nosso espírito aconteceu esse processo automático e o sangue de Cristo ele é suficiente para isso. Não precisa você fazer nada para você sair da morte espiritual para a vida, nada que a gente possa fazer, obra nenhuma compra isso. Mas no nosso corpo, nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma ele é um campo de impressões, de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente ouviu, de que a gente passou, vivenciou, do que a gente herdou dos nossos ancestrais. E tudo isso vem, sabe? Tudo isso está sobre nós. Mas vale a gente o quê? Olhar para essas coisas e falar assim, eu não aceito isso. Eu não sou obrigado, isso não é herança perpétua. A única herança perpétua que nós temos é que somos co-herdeiros com Cristo. É a herança da eternidade. Se nós obedecermos até o fim, ele fala, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Mas não existe herança humana perpétua para a nossa vida, não existe. Então, por mais que seja deturpado que tenha sido a sua paternidade, essa não é você. Busque a sua versão original. E o plano original, ele está aqui, no coração de Deus. E ele vai compartilhar isso só com você. Deus não vai falar isso para mim, falar para você. Deus não vai falar isso para o seu pastor, falar para você, para missionário, para a irmã do círculo de oração, falar isso para você, não. Isso é uma coisa que é revelado no secreto, você e Deus. É você em choro, em quebrantamento. Deus, quem eu sou? Quem o Senhor me criou para ser? Qual que é a minha identidade? Me fala, Pai, como o Senhor me vê. Eu não quero me ver como os outros me veem. Eu não quero me ver como eu me acho que eu sou. Eu quero me ver e eu quero me sentir como o Senhor me vê. Porque o Senhor é o meu Pai. E aí, se você for para esse lugar, irmã, eu te garanto, isso aí eu posso dar 100% de certeza para você. Você vai ser transformada. Ele vai desconstruir tudo que foi criado, tudo de errado, tudo de crença limitante, trauma, tudo que foi errado, que foi construído na sua identidade, falando que você é. Ele vai desconstruir tudo isso e ele vai te dar as verdades dele para você. Ele vai te apresentar, o plano original. O plano original. Carimbado lá, só por ele. Por isso que ele fala, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança
e um futuro, ou seja, é Ele que tem pensamento sobre você. Você não tem que ficar apegada, machuca, dói, eu sei. Eu trato com mulheres diariamente que foram feridas, quase todas foram feridas na paternidade. Eu sei que dói, causa vários sintomas na vida, no psicológico, no emocional, no espiritual. Eu sei, mas quem tem que lutar com isso não é o seu pai que tem que ir lá te pedir perdão e você vai ficar curadinha. É você, no seu secreto. Independente do seu pai, se ele errou com você, ele assumiu ou não a culpa dele, o erro dele, se ele pediu ou não perdão para você. A paternidade de Deus, ela é maior na sua vida. A identidade dele, as verdades dele é maior na sua vida. Então, assim, a gente tem que sair desse vitimismo. Ah, mas eu fui assim, a minha mãe fez isso, meu pai fez isso, tá. Passou esse tempo de lamentação, de pano de saco. Agora é tempo de quê? De vestes reais. Como é que canta aquela música? Pôs um anel no meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Te pôs na mesa, deu unção, deu cajado, deu pão. É isso que Deus dá para as filhas. Lugar na mesa. E é nessa mesa que tem cura. Então, vocês estão percebendo que nós estamos em abril. Eu comecei em janeiro falando sobre o lugar secreto, sobre o lugar Deus, buscar intimidade. E a gente volta para esse mesmo lugar. Deus sempre faz isso. Eu tinha um papel aqui, ó, escrito um monte de coisa. Não era isso. Então é nesse lugar, nessa mesa, que você senta, você olha para si e fala, pai, eu tô aqui. Fizeram isso comigo. Faz uma lista. Faz uma lista. Para de reclamar e faz uma lista de tudo, todos os traumas, tudo de ofensa, de coisa ruim que foi imputado na sua vida, que foi colocado na sua vida. Faz uma lista. Vai pro seu quarto, fecha a porta, pega essa lista e mostra para Deus e lê para ele. Ah, Letícia, mas Deus já sabe de tudo. Deus sabe, mas ele precisa. Isso é para nós, sabe? Pôr para fora. Então faz essa lista. Uma vez eu fiz essa lista, eu tinha ela guardada dentro da minha Bíblia. E aí eu apresentava nas minhas orações, ó, Deus. E muitas vezes, não foi uma só vez, não, que eu fui tão curadinha. Não, é uma luta, é um processo, dói. Você vai visitar lugares e dores no seu passado que vai doer. Mas é para trazer cura. Amém? E aí faz essa lista. Apresenta para ele. Fala, pai, ó, falaram que eu sou assim. E quando for orar, gente, tira essa capa de religiosidade. Senhor Santíssimo Deus eterno, ó, eterno grandioso. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Existem momentos que a gente vai o adorá-lo. Mas nesses momentos de quebrantamento, de cura, você tem que conversar com ele como se ele fosse o seu pai. Se te ajudar, isso é terapêutico. Coloca uma cadeira no seu quarto, ou se você for sentar no chão, coloca uma almofada do lado e fala, pai, senta aqui. Senta aqui. E lê essa lista para ele, ó, fizeram isso comigo. Mas, pai, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero mais essa ferida de orfandade que fizeram em mim. Eu não quero mais essa identidade deturpada, essa visão distorcida de mim mesma que tá aqui, ó, que foi imputado na minha vida, que foi decretado sobre mim. Eu não quero, eu rejeito. Desconstrói tudo e me mostra, me revela quem eu sou em ti. Quem eu sou para o Senhor. Quando o Senhor, pai, olha para mim, Letícia, o que o Senhor vê? Quem o Senhor vê? E aí o Senhor vai começar. Porque o Senhor, Ele quer se revelar para nós. Ele já fez grandes milagres. A Bíblia é cheia de coisas maravilhosas, coisas ilógicas, irreais, sobrenaturais que Deus pode fazer. Muito mais do que está escrito aqui. Isso aqui que está aqui, ó, é só um pequeno registro.
Não foi possível escrever tudo o que Deus fez. Impossível. E que Deus faz e está fazendo até hoje. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grande. Mas existe verdades sobre você, que você precisa saber e só Ele vai dizer. Por 2 anos, eu fiz terapia. E a terapia me ajudou muito. Mas a terapia me ajudou a me fortalecer para chegar nesse lugar. De olhar, eu não sou isso, e eu tenho que encontrar a minha versão original. Não a minha melhor versão, a versão de Deus para mim, para que Ele me criou, o objetivo e o propósito que eu estou vivendo nessa terra. Então, só nesse lugar, e a terapia me ajudou a entrar, me fortaleceu para eu ir para esse lugar, e nesse lugar de mesa, de sentar com o Senhor, com Deus, eu e Ele, mais ninguém, e a minha Bíblia, e os louvores. E nesse lugar é que Ele me apresentou, você é essa. E Ele ainda faz isso até hoje, porque esse processo de cura dessa ferida da orfandade, dessa visão distorcida de nós mesmas, dessa identidade distorcida, disfuncional que a gente tem de si mesma, ela é um processo e ela vai terminar quando nos encontrarmos com Cristo lá na glória, que Ele olhar com nós com os olhos de chama de fogo e dizer assim, pode entrar, eu te conheço. Aí naquele momento o nosso processo acabou. Já estamos preparadas para viver com Ele. Mas até lá, nós vamos viver nesse processo. Até hoje, eu não estou 100%, eu estou no processo ainda. Mas assim, muitas coisas que eu carregava, que eu vivia, que eu era, já foram completamente curadas para vocês verem. Fui curada do medo de Deus semana passada. E quem me olhava não achava que eu tinha um medo de Deus. E tinha. Então, assim, o que eu tinha para trazer para vocês isso é hoje, sabe? Que existe uma cura para essa visão distorcida, tá? Interessante que lá, igual eu falei para vocês, que lá no Éden, deixa eu olhar aqui o horário, nós já estamos finalizando. Lá no Éden, existia 2 árvores, a da disfuncionalidade e a árvore da vida. E a árvore da vida, gente, Deus é perfeito. Sabe o que significa árvore da vida no hebraico? Significa Tam, T-A-M, que é perfeição, funcionalidade, clareza. Então, tinha lá disponível a identidade curada e a identidade distorcida. A paternidade, a não ferida da orfandade e a ferida da orfandade. Nós escolhemos o pior caminho, mas ele já tinha um escape, que foi Jesus. Ele não veio somente para nos livrar do inferno, da condenação. Amém? Isso já é muita coisa. Mas ele veio também para quê? Para que a nossa visão distorcida de se esconder, embaçada, disfuncional, caótica de nós mesmos fosse restaurada e nós pudéssemos o quê? Viver uma vida abundante e funcional e viver a vida de Cristo, né? Uma visão correta, para a gente obter uma visão correta, tanto que ele vem nos apresentando Deus como Pai, Pai nosso que estais no céu, Pai nosso, ou seja, uma visão correta de Deus para nós, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, não sei se a vida, a religiosidade te afastou dessa identidade de Deus enquanto Pai, mas busque isso no Senhor, no seu lugar, e busque ser curada, porque a gente não pode viver no engano das mentiras do diabo a nosso respeito de quem Deus é, sabe? Não podemos permitir
que a nossa visão seja distorcida, desfigurada do projeto inicial. Você não é essa confusão que está dentro de você. Não foi para isso que Deus te criou. Você não é as palavras de maldição que falaram sobre você. Você não é o pecado que te machucou, que te feriu, que te marcou. Existe um projeto inicial e você não é órfão. E esse projeto está na mão do seu Pai Celestial. Amém? Então é sobre isso, irmãs. Nós vamos orar e na próxima semana nós vamos continuar falando. Hoje eu fiz só uma introdução, assim, não trouxe muitos textos bíblicos porque eu queria trazer mais essa explanação. Mas no próximo nós vamos falar sobre um homem que ele teve a sua visão distorcida dessa paternidade, dessa orfandade curada em Cristo. Amém? Então, assim, escute mais uma vez, 2, 3 vezes essa live. E busque isso em Deus. Busque isso em Deus. Não tem como a gente colocar essas coisas debaixo do tapete, arrumar a casa bonita, limpar a casa por fora e jogar a sujeira debaixo do tapete. Por quê? Porque vai ficar ali, né? Todo esse trauma, essa dor, essa ferida, tudo que você carrega. Enquanto você não expor isso para o Senhor, você trazer à luz tudo isso, você não vai ser curado. E Deus tem cura para nós. Não é para viver mais ou menos o que Ele nos fez. Ele morreu, ele entregou a vida dele, Ele experimentou a morte física. Jesus, o perfeito, para que a gente pudesse ter uma vida abundante. Amém? Vamos orar então. Pai, eu te agradeço por esta tarde, por esse início de noite, por cada uma dessas mulheres que estava presente nessa live e por aquelas que ainda vão escutar. Senhor, que essa mensagem, ela encontre os corações certos. Encontre, Senhor, aqueles corações a qual o Senhor quer se revelar enquanto Pai. Encontre os corações daqueles que o Senhor quer curar na sua alma, na ferida da orfandade. Encontre os corações daqueles que foram feridos na sua paternidade humana, terrena, porque só o Senhor é a cura. Só o Senhor tem cura para toda e qualquer dor da humanidade. O Senhor é a cura. Senhor, então, Pai, eu te peço que nos ajude a cada dia a trilhar esse caminho de busca de quem nós somos em Ti, de como o Senhor nos vê e que nós possamos nos relacionar com o Senhor sem medo, enquanto filhinhas que senta no colo e que deita, recosta a cabeça no seu peito e escuta as batidas do seu coração. Porque eu sei, Pai, que é isso que o Senhor quer revelar a nós. É dessa forma que o Senhor quer ser encontrado por nós enquanto Pai. É tempo de restaurar, Pai, as mesas das suas filhas. É tempo de restaurar, Senhor, relacionamentos quebrados. É tempo de restaurar as veredas antigas, consertar os caminhos, porque o Senhor está voltando. E o Senhor vai buscar filhas. O Senhor não vai buscar servas. O Senhor vai buscar filhas. Aquelas que conhecem o teu coração. Pai, nos ajuda nisso. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós Te amamos. Revela-se a nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãs. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Um bom início aí de final de semana. E que a graça, o amor do Pai te encontre. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima